Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham online pelo nosso canal do YouTube do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Que sejamos todos muito bem amparados pela espiritualidade superior. Antes de mais nada, convido a todos para que se inscrevam no nosso canal e nos acompanhem pelas nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram, para saber aí novidades ou demais atividades que o centro estará realizando online ou quanto aos decretos que sairão posteriormente. Para darmos início, vamos à nossa prece inicial. Estarmos conectados com Jesus nesses momentos tão maravilhosos. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos infinitamente por tudo que tem nos dado. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre, para que possamos estar passando por esses períodos complexos de pandemia, que possamos estar unidos em um só coração, nos seus ensinamentos, que possamos estar buscando ser cada vez mais caridosos com os nossos irmãos, possamos estar cada vez mais progredindo moralmente. Ilumine todos aqueles que mais necessitam de Ti. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. O tema proposto para a noite de hoje está lá no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, a partir do item 11. Escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Esse item, ele começa da seguinte maneira: se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E continua: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, e capítulo 18, versículos 6 a 11. É possível ver nesse início, já dessa passagem, dessa compilação de passagem de Jesus, que ele traz muito a questão da palavra escândalo. Mas será que nós realmente conhecemos o que quer dizer escândalo? Então, para dar início às nossas reflexões, o que são escândalos? No sentido vulgar, ou seja, no sentido comum, é uma ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. Ele está ligado diretamente à repercussão que possa gerar. Ou seja, ela está vinculada àquilo que se gera e não ao fato em si. Então, muitas vezes, nós evitamos escândalos para que não seja ferido o nosso orgulho. Ou seja, como é que eu vou me portar, como é que eu vou ter um status perante a sociedade se eu tiver um escândalo? Nós vemos muito bem esses exemplos em pessoas públicas. Como é que é a questão do cuidado com os escândalos? E aí entra num ponto de que Jesus nos traz a reflexão. São sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. Lógico, aqui ele está se referindo àqueles que só cuidam do seu exterior.
só cuidam da sua imagem, só cuidam do seu status. E aí, no sentido evangélico, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é mais geral, ele é mais abrangente, ele é mais profundo. Ele está ligado na ação. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Ou seja, ele independe da repercussão que vai gerar. Ele é tudo aquilo que vem através dos nossos vícios e das nossas imperfeições. E o que são essas imperfeições e esses vícios? Né? Eles são o resultado efetivo do mal moral. Entramos aí num assunto que é um pouco mais complexo, sobre o que seria moral, o que seria moralidade. Dentro da filosofia e demais ciências que estudam essa área, nós temos várias definições de moral, porém, nós usaremos aqui a moral, aquela que os espíritos nos trouxeram, aquela definição que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, como se pode distinguir o mal do bem? Lá na questão 630, os espíritos respondem assim: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é o contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Como é que eu posso, então, estudar melhor as leis divinas para que eu possa tomar atitudes melhores, para que eu possa ser uma pessoa agindo bem? Lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde ele fala das leis morais, nós temos ali um compilado e um estudo sobre o que seriam as leis morais, sobre o que são as leis morais que até então nós conhecemos. Mas, se eu não tenho acesso a esse estudo, se eu não tenho acesso a esse conhecimento, como é que, de maneira geral, eu posso definir o que é bem do mal? Lá na questão 632, diz o seguinte: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? E os espíritos respondem o seguinte: Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso: não vos enganeis. Ou seja, analisar tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim e assim tomar como balizador para as minhas atitudes futuras. Isso é um resumo do que seria a moral. Tem uma profundidade maior essas questões, né? A partir da questão 629 ali, fica o convite também ao estudo, né? Mas continuando aqui com o nosso tema, por que então existem os escândalos? Qual é a necessidade de que hajam os escândalos? Quando Jesus diz lá na passagem, é preciso que haja escândalos no mundo, é necessário que o escândalo venha. Ou seja, nós somos seres imperfeitos. Nós fomos criados simples e ignorantes e estamos caminhando ali rumo à perfeição relativa. Então, até o nosso presente momento, como nós estamos ainda num certo início de caminhada, nós somos propensos a praticar o mal. E o mal é a consequência da imperfeição dos homens, e não que haja necessariamente a obrigação da gente praticá-lo. Só que é como se fosse um sistema de aprender e errar. Errar e aprender. Vamos pegar, por exemplo, quando nós vamos na escola, né, nós começamos ali aprendendo, por exemplo, matemática. E vamos começando a aprender matemática, vamos errando as somas, vamos errando os cálculos, e por aí nós vamos com a prática, vamos fazendo, alguns acertam de primeira, alguns compreendem de primeira, e assim nós vamos fazendo e acertando e vamos aprendendo, vai aumentando a complexidade, até que, por exemplo, nós chegamos lá ao pós-doutorado em matemática.
Quando a pessoa já é um pós-doutor em matemática, ela tende a não errar. Ela tende a não errar as contas de matemática, né? Mas aí, né, daí saindo da analogia, quando nós nos tornamos espíritos puros, de acordo com a nossa evolução, nós não erramos efetivamente. E aí, todo esse mal que a gente praticou, ele gera aí uma expiação. O que seria a expiação? Elas são as consequências dos nossos próprios vícios e nossos próprios erros. Quando eu ajo errado, é natural que eu tenha que corrigir esse erro. Não necessariamente eu tenha que corrigir de uma maneira negativa. E aí cabe muito bem a nossa visão da lei de causa e efeito. Essa lei, ela está lá na parte terceira das leis morais, no Livro dos Espíritos, e está relacionada à lei de liberdade. Sendo ela uma das leis que regem o nosso universo, e muitas vezes a gente tem uma visão errada, porque nós confundimos ela diretamente com a lei de Talião, ou seja, o olho por olho, dente por dente. Eu tenho que fazer para o outro tudo aquilo que o outro me fez, ou então, se o outro cometeu um erro, ou eu cometi um erro, vai ser pago na mesma moeda, mas não é assim que funciona. Um bom exemplo disso está lá na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, onde tem-se a seguinte pergunta: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? E os espíritos nos respondem: sim, reparando-as, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações puéreis, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois de morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com um objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se, perante os homens, conserva o seu orgulho? E aí, os Espíritos trazem a seguinte reflexão. Deus, ele sempre permite que a gente vá resgatando os nossos erros. Porém, a forma que nós temos que resgatar, primeiramente, é através do bem. É através do amor, através da caridade, da beneficência, da benevolência e por aí vai, né? Nós temos que ir praticando a caridade. A caridade, ela é fazer o bem sem desejar nada em troca, sem querer que tenham olhares, sem querer que tenha um proveito maior sobre isso. Então, a partir do momento que eu começo a corrigir os meus erros através do bem, eu vou tendo esse resgate através da lei de causa e efeito, e através da lei de causa e efeito eu não preciso passar por uma dificuldade, por uma provação maior. Porém, e aí fica um ponto de atenção que nós podemos fazer. Se eu ignoro todas as oportunidades de fazer o bem, se eu ignoro todas as possibilidades que Deus nos dá de praticar o bem, eu vou inevitavelmente, em alguma encarnação, resgatá-lo através de um momento um pouco mais doloroso, se não muito mais doloroso, pois se Deus permite que a gente corrija os nossos erros através do bem e nós ignoramos por vontade própria, porque daí entra a questão do nosso próprio livre-arbítrio, ele também permite que, já que nós não estamos corrigindo no bem,
nós temos que corrigir no mal, como um pai amoroso que vai nos trazendo de volta para o eixo, que quando nós começamos a sentir as dores, nós queremos que as dores parem. E qual que é a forma de corrigir esses erros? É praticando bem. Então, olha que ensinamento que Jesus e que toda a espiritualidade nos traz. De que todos os nossos erros, todas as dificuldades que nós passamos, elas servem para nos trazer para o eixo de volta. Nos servem para que nós possamos estar buscando as leis divinas, buscando agir cada vez mais no bem. Continuando. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. O mal, ele é sempre o mal. Deus não precisa de justiceiros. Deus não precisa de justiceiros para que a sua lei seja cumprida. Nós é que temos uma visão errada de que precisamos ser justiceiros. Porque a justiça divina, ela é uma engrenagem perfeita. Ela não falha. Pegando, por exemplo, o filho ingrato é uma punição, uma prova para um pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofresse seu pai. Porém, fica aí o ponto importante nessa reflexão. Esse filho ingrato, ele não tem a necessidade de ser ingrato para a sua evolução moral e para a evolução moral do pai. Porque a partir do momento em que ele se torna uma pessoa ingrata, um filho ingrato, ele também comete um erro e o mal é sempre o mal, inevitavelmente ele vai ter que reparar de alguma forma. Então, passa aí por uma pena de talião. Só que, lembrando, Deus não precisa de justiceiros. Temos aí uma infinidade de formas de resgatarmos os nossos erros e formas muito melhores do que as dificuldades, do que os problemas, do que as dores. Continuando. Aí chegamos a um ponto que, se interpretado ao pé da letra, se torna um problema. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vamos contextualizar que, na época de Jesus, não se havia ainda um conhecimento, uma inteligência tão desenvolvida como a nossa já o é. E mesmo assim nós temos ainda dificuldades para algumas interpretações, o que ainda é natural com relação à evolução do nosso espírito. Então, o Jesus ele tinha que usar uma figura energética. Ela é uma figura absurda se for tomada ao pé da letra, porque Jesus falava através de parábolas, através dessas figuras energéticas. Então, para que fosse um choque muito grande para aquele povo, para que eles pudessem começar a ver, nossa, então eu tenho que tirar aquilo de mim, né? Então significa que, sentido figurado, cada um deve destruir em si toda causa de escândalo. Fácil? Não é. Se fosse fácil, não precisaria nem ter esse ensinamento. Mas, como é que eu vou trabalhar em mim? Como é que eu vou trabalhar em mim esse mal? Para que eu não tenha esse escândalo, para que eu não tenha essa consequência dos meus atos. Eu trabalhar para que eu verifique aquilo que está de errado nas minhas atitudes e afaste. Como, por exemplo, um alcoólatra que em processo de recuperação ele afasta completamente a bebida. Então, para que ele não tenha esse contato a ponto de que ele consiga compreender e aos poucos ir se reinserindo na sociedade e compreendendo de que aquilo é um mal para ele. E assim somos nós. Às vezes nós temos que ter um afastamento, talvez de pessoas nas nossas vidas, atitudes nas nossas vidas, e nós precisamos aí de um tempo para compreender, para que possamos então estarmos em congruência com as leis divinas.
Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem as chaves que, para decifrar, o Espiritismo faculta. Então, são pontos. Um desses pontos, por exemplo, está na reencarnação. Porque se eu pensar numa vida só, numa encarnação só, eu posso pensar que se o meu problema for com a minha mão, eu arranco ela, acabou o meu problema. Sendo que o meu maior problema está na vontade. Meu maior problema está na minha vontade, está no meu querer, na minha intenção. Dentro do Espiritismo, a intenção vale mais do que qualquer coisa. Então, cabe a nós verificarmos qual é a nossa intenção. Para finalizar, na questão 641 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: será tão repreensível quanto fazer o mal desejá-lo? Os Espíritos respondem: conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo, se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, a importância do nosso desejo, a importância da nossa vontade, a importância tão grande que o Espiritismo traz nessa questão da intenção. Então, meus amigos, vamos refletir, que hoje, essa noite, nós possamos refletir como é que é a nossa intenção nos nossos atos, no nosso dia a dia, para que nós possamos, então, cortar esses escândalos nas nossas vidas. Que nós possamos analisar e observar quais são os escândalos que estão presentes no nosso dia a dia. Que possamos refletir e analisar qual tem sido a nossa intenção durante esses últimos dias, durante toda essa nossa existência, para que nós possamos sair cada vez melhores nas nossas dificuldades, cada vez melhores na nossa encarnação. Que o Mestre Jesus e toda a espiritualidade superior nos ilumine, e muito obrigado por compartilhar esses momentos conosco. Vamos à nossa prece de encerramento e que Jesus nos ampare sempre. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos infinitamente por tudo que tem nos dado. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, nos ampare a cada dia. Que possamos refletir sobre os ensinamentos da noite de hoje, sobre como é que são os nossos escândalos, para que nós possamos, através das leis divinas, melhorar a nossa postura quanto cristãos. Ilumina todos os nossos irmãos encarnados ou desencarnados que mais necessitam de Ti. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.